Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é que vocês estão? Tudo bem? É isso aí, estou chegando com mais um videozão daqueles para nós neste dia. Quero trazer uma palavra de Deus para nossas vidas, para o meu coração, para o seu, para a minha vida e para a sua vida nesse dia. Eu desejo que esta mensagem te encontre, te alcance gozando perfeita paz, saúde, vivendo momentos de muitas alegrias e que você esteja muito feliz. Que o Eterno te abençoe. Eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação neste vídeo, tá bom? Encontra-se aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, nós vamos estar abordando hoje um tema muito legal. Espero que você saiba aproveitar bem essa mensagem que Deus está enviando para a sua vida nesse dia. Vamos lá, verso 19 do livro de Eclesiastes, capítulo 5. E eu gostaria só de dizer que a versão que eu estou usando aqui, especificamente, neste momento, é a minha Bíblia King James atualizada, a versão King James atualizada. É a KJA, tá bom? De repente você pega a sua Bíblia e bate, é diferente, né? A colocação das palavras e aí você vai achar que é um outro texto e tal, não. É porque eu estou usando a Bíblia King James, né? Não é aquela tradicional versão de João Ferreira de Almeida. Isso aqui é uma versão diferenciada, tá bom? Eu gosto dela, ela tem uma linguagem muito acessível, bem compreensível, e por isso eu gosto de utilizá-la nas minhas leituras e nas ministrações. Então vamos lá, diz assim no versículo 19: todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Volto a repetir, todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Na sua versão deve estar assim, isso é dom de Deus. Porque dom, na verdade, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Então, logo, deduzimos que os dons espirituais são ferramentas que Deus nos concede para realização do serviço do reino de Deus aqui na Terra. Beleza? Entendido até aí? Nenhuma confusão? Mas, queridos, eu gostaria hoje de estar falando sobre riqueza. Não costumo falar sobre esse tema, porque quando falamos de riqueza, e toda vez que um pastor aborda esse tema, né, riqueza, as pessoas, né, aqueles que têm a mente poluída já imaginam, né, meio mundo de coisas, meio mundo de ideias, né, surgem em suas mentes quando o pastor fala sobre esse tema de riquezas. Só que, amados, o que eu terminei de ler aqui no texto, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, o sábio Salomão, ele escreve dizendo, aliás, Salomão foi o homem mais sábio, né? Conforme a afirmação da própria Escritura Sagrada, que ele foi o ser humano mais sábio que já habitou sobre a terra. Ele tinha uma sabedoria incrível. E ele escreveu alguns livros, né? Entre eles Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e deve ter escrito muito mais outras coisas. E ele diz para nós
que a riqueza, nesse texto aqui, ele diz: todo homem a quem Deus concede riquezas, e no finalzinho do versículo ele vai dizer que isso é presente ou dom de Deus. Presente de Deus, ou dom de Deus. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos. Riquezas e recursos. Por gentileza, guarda essas duas palavras, riquezas e recursos. Amados, quando nós falamos de riqueza, as pessoas entendem imediatamente que estamos a falar de dinheiro. Money, bucha, bufufa, arame, pincho, né? De real, de dólar, de euro. Mas, queridos, entendam, por favor, dinheiro não é riqueza. Isso mesmo. O Pierre Franco está dizendo para você hoje que dinheiro não é riqueza. Não confunda dinheiro com riqueza. Dinheiro é recurso. Entendeu? Guarde isso no seu coração. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um dos recursos que a riqueza nos dá acesso. Eu sei, sua cabeça, sua mente deve estar dando nó aí agora. Porque você sempre acreditou que riqueza é dinheiro, é ter dinheiro. É rico quem tem dinheiro. Pois, mais uma surpresa. Tem gente pobre que tem dinheiro. E tem gente rica que não dispõe de dinheiro. Como assim, Pierre Franco? Te explico. Dinheiro não é riqueza. Por quê? Riqueza não está do lado de fora. A riqueza te dá acesso ao dinheiro e a muitos outros bens. A riqueza está aqui. A riqueza está aqui. Ou seja, a riqueza, ela está dentro de nós. A riqueza, ela está dentro de você. Ou não estará. Ou não estará. Lembram daquele jovem que a Bíblia vai chamar de um mancebo de qualidade, que procura Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele: conheces os mandamentos? E aí Jesus vai citando alguns deles e ele diz: ah, Senhor, esses aí eu não só os conheço, isso aí eu os guardo desde a minha infância. E Jesus fica feliz com isso. Mas aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, mas ainda te resta uma coisa. Vai, vende os teus bens, dê de esmola aos pobres e depois você volta e segue. E você ganhará um tesouro no céu. Engraçado isso, né? Aquele jovem, para que ele conquistasse a salvação, ele precisaria se desfazer dos seus bens para conseguir um tesouro no céu. Era necessário que aquele jovem se desfizesse dos seus bens. E depois que ele saiu triste, arrasado, decepcionado, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos que muito dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Tem um outro texto que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, isso é uma linguagem figurada. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino dos céus. E o problema de Deus não é com a riqueza, mas com o apego às riquezas, com o amor excessivo às riquezas. É a forma como você usa a riqueza.
os bens adquiridos por você. Entendeu? Ou seja, Deus não tem problema nenhum em relação a isso. Tem um outro texto que eu quero citar para vocês, né? Essa tarde. E ele encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19. E ele vai dizer assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Duas condições são estabelecidas por Deus: querer e saber ouvir. Querer e, segunda, saber ouvir. Se quiserdes e se me ouvirdes, preste atenção. Deus pode ter disponibilizado, como de fato disponibilizou, para todos os seres humanos. Deus disponibilizou riquezas. Aí tem um texto de Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, diz assim: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. O Eterno está dizendo aqui, queridos, que nunca vai deixar de existirem pobres na terra. Aí você diz: mas Pierre Franco, então você está falando algo que a Bíblia diz que é diferente. Não. Eu estou dizendo que Deus disponibilizou para todos os seres humanos o acesso à riqueza. Acesso às riquezas. Tá? Acesso às riquezas. Porém, nem todos acessam-nas. Nem todos acessam-nas. Nem todas as pessoas têm acesso a estas riquezas. Por quê? Terminei de citar o texto. Se quiserdes e me ouvirdes. Você já viu que tem gente que tem dificuldade para ouvir? Você passa o tempo todo aconselhando alguém, orientando alguém, mas entra no ouvido e sai no outro. E às vezes, não, eu estou acostumado a fazer desse jeito, eu vivo assim há décadas. 50, 60 anos vivendo eu sempre fiz desse jeito. Por isso, essa pessoa permanece fracassada. Porque ela sempre se comportou de uma forma errada, sempre agiu, sempre fez as mesmas coisas do mesmo jeito. E este tem sido o motivo, a receita para o fracasso dessa pessoa. Ela começou fazendo errado e continua fazendo errado até hoje. E quando alguém lhe orienta para fazer diferente, ela diz: não, eu já estou acostumado a fazer desse jeito. Pessoas que têm dificuldades para ouvir o que Deus quer dizer para ela. Aí, mas não foi Deus que falou comigo, foi uma pessoa ali, foi a minha vizinha assim. E você acha que Deus vai usar um anjo, vai mandar um anjo descer do céu para vir falar para você isso? Que você precisa ouvir? Se tem um ser humano do seu lado. Queridos, Deus não vai usar jegue, cavalo, galinha para falar comigo ou com você. Ele vai usar um outro ser humano que estiver perto de mim para falar comigo, para falar com você. Ele vai usar um ser humano. Você só precisa identificar quando é o ser humano que está falando de si mesmo ou quando é Deus que está falando com você através daquela pessoa. Pois é, Deus pode estar me usando para falar com você. Sim, para falar com você aí que está me ouvindo.
Talvez ele está dizendo, você está vivendo nesse perrengue, nessa situação difícil, terrível, né? Sabe por quê? Porque você não ouve o que eu te digo, né? Deus dizendo com você não ouve o que eu te digo. E a segunda coisa, porque você não quer. Existe um provérbio popular que diz que querer é poder. Você quer, você pode. Querer é poder. Querer é poder. Você quer, você pode. Quando você quer, você acredita, você corre atrás e as coisas começam a acontecer. O universo começa a conspirar. Amados, todo esse universo é de Deus, foi criado por Deus. E tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, conspira a favor dos seus filhos, para que eles sejam abençoados. Aí volto a dizer, dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um recurso que a riqueza te dá acesso. O dinheiro, escute isso, dinheiro só compra coisas daqui da terra, coisas materiais, coisas bens perecíveis, tá? Dinheiro não consegue comprar valores espirituais, coisas espirituais não estão à venda, não estão à troca de dinheiro. Então, logo, o dinheiro não compra tudo. Se ele não compra tudo, ele não é a maior riqueza. Ele faz parte da riqueza, mas ele não é a riqueza. Tá bom? Entende isso? Riqueza está dentro de você, está na sua mente. Quando você começa a pensar, a agir, a se comportar como uma pessoa rica, o universo começa a enviar riquezas para você. Que universo é esse, Pierre Franco? Que viagem é essa aí de universo? Deus, o todo, em todo o universo. Deus é tudo em todo o universo. Deus é a origem de tudo no universo. Em outras palavras, quando eu digo o universo conspira a seu favor, vai trazer riquezas para você. Eu estou dizendo, Deus, através de toda a sua obra, né, criada no universo, vai estar fazendo com que as coisas se movam a seu favor, em sua direção. Tá bom? E isso é riqueza, provisão de Deus. Tá entendendo? Quando Deus tirou Israel do Egito, um monte de escravos, em um deserto durante 40 anos, eles não tinham dinheiro para comprar nada no deserto. E nem havia nada no deserto para ser vendido e comprado. Mas, apesar de, não lhes faltava alimento. O texto sagrado diz que durante 6 dias da semana, o Eterno fazia chover maná, pão do céu, alimento do céu, na vida deles. Tá bom? Que Deus esteja gerando riquezas, principalmente a riqueza da sabedoria na sua vida hoje. Porque se você se tornar uma pessoa sábia, você conquistará riquezas. Beijo no seu coração, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.